Como é que tá o som aí? Tá bom. Carlos Gilberto, você já começou? Não estou ouvindo nada. Tá ouvindo bem agora? Agora estou ouvindo. Mas estava mudo. Tá. Então, recomeçando. Certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Com a cumplicidade da mulher, reteve uma parte do preço e foi depositar o resto aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse a Ananias: por que Satanás se apoderou do teu coração para enganar o Espírito Santo, retendo uma parte do preço do terreno? Por acaso não podias conservá-los sem o vender? E depois de vendido, não podias dispor livremente da quantia? Então, por que resolveste fazer isso? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Grande medo tomou conta de todos os que souberam disso. Alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e retiraram dali para sepultar. Passadas umas 3 horas, entrou também a mulher de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou-lhe: diz-me, foi portanto que vendeste o terreno? Ela respondeu: sim, foi por esse preço. Então Pedro disse: por que combinaste tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Olha, já estão entrando pela porta aqueles que sepultaram teu marido. Eles vão levar também a ti. Ela imediatamente caiu aos pés de Pedro e morreu. Quando os jovens entraram, encontraram a mulher morta e a levaram para sepultar ao lado do marido. Grande medo se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram tais coisas.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. Vocês conseguem entender o que se passou aqui? Não. Alguém mais consegue entender ou não entender? Eu nunca ouvi esse texto, não. Eu não entendi por quê. Contra o Espírito Santo. Não, eu entendi que ele não deveria vender, ele vendeu pelo preço além do que deveria ser vendido. Superfaturou, é isso? Cometeu um pecado. Não, Ela vendeu a metade. na verdade não Ele foi pegou isso. uma receita para ele, uma parte do dinheiro. E o resto ele botou no Na Mas verdade, aí ele omitiu, né, o valor, né? na verdade não foi isso. O que aconteceu aqui foi o seguinte: naquela época, os primeiros cristãos eles vendiam as suas posses e doavam para a igreja. Esse detalhe que eu não sabia. E no caso de Ananias da mulher, eles resolveram vender e disseram para a igreja que tinham vendido por um preço, né, mentiram, dizendo que tinham vendido por um preço para doar, e na verdade venderam por um preço maior. Eles retiveram, como o próprio texto diz, que eles retiveram uma parte para si, para que eles omitiram isso para a igreja. Se ele não tivesse vendido, não tinha problema nenhum. Se ele tivesse vendido não dado para a igreja, também não tinha tido problema nenhum. Mas eles mentiram para a igreja, dizendo que eles tinham retido, ou melhor, que eles tinham vendido Boa pelo preço. noite, desculpa o atraso. Boa noite. Deus me abençoe. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Obrigada. Então foi isso, eles disseram que tinham vendido, mentiram para a igreja, mas mentiram para os apóstolos. Disseram, como se dissesse, Ixi, quero estou passar. ouvindo nada. Não? Vocês estão ouvindo? Ou eu tô mudo aqui? Não, né? Estão me ouvindo? Eu vou sair e entrar de novo. César, está ouvindo? Estou ouvindo. Tá, então continuando aqui. Para mim está muito, muito baixo. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Não assisti. Então, o que aconteceu? Minha prima, pode ser problema no seu celular. Eu botei o fone de ouvido e resolveu. Ixi, eu tenho um fone de ouvido, só não sei onde está. Vou procurar. Então, eles disseram para a igreja que tinham vendido por um valor e doaram para os apóstolos. Só que, na verdade, eles retiveram o valor para si e deram uma parte para a igreja. Então, eles mentiram para a igreja, mentiram para o Espírito Santo. Ou seja, eles cometeram um pecado contra o próprio Pedro fala isso, contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é um pecado tão grave, né, que você viu, ele morreu assim instantaneamente, né? Ele e a mulher, dois combinaram, certo? Então, na verdade, assim, é muito grave, né, essa questão de tentar contra Deus e contra as coisas sagradas, né? Então, eles mentiram para o Espírito Santo, que é uma mentira, que é um pecado que não tem perdão, né? Nós já vimos isso lá, quando a gente falou do credo, né? Espírito Santo. E, e aí contextualiza, né? O grande, esse segundo mandamento, que é não tentar contra Deus e contra a religião, né? Então a pergunta vem logo em seguida. O que nos proíbe o segundo mandamento? Não tomar seu santo nome em vão. E aí a resposta vem. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, nos proíbe. Primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Terceiro, fazer juramentos falsos ou não necessários ou proibidos desta ou daquela maneira. Eu acho que a gente não tem assim ainda um certo aprofundamento
quando a gente faz o exame de consciência, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós comete esse pecado contra o segundo mandamento. E a gente não lembra de falar isso na confissão. Vou, já que eu acusei, vou comprovar isso. Tá? O que diz a pergunta 373? O que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? E a resposta: pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar este santo nome e tudo o que se refere em modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco reverente. Aqui vem o modo pouco reverente. Quem é que nunca disse, por exemplo, em qualquer situação, vixe ou vixe Maria? É mesmo. A maioria de nós com certeza diz isso. Até hoje ainda diz. Por quê? Porque a gente não tem noção de que o que a gente está falando ali é Virgem Maria. Mas com qual? Por que que a gente invoca a Virgem Maria? Por que que a gente diz esse nome naquele momento? Se é uma coisa sem gravidade ou sem importância. Quando você está fazendo isso por uma situação de que a gente está louvando a Deus, louvando a Virgem, é uma coisa. Por exemplo, acontece qualquer coisa, de, meu Deus do céu. Qualquer coisa que acontece, a gente faz isso de forma assim tão banal, tão recorrente. E isso quer dizer exatamente essa questão. Ou seja, falar o nome, ou invocar o nome de Deus por qualquer situação, qualquer bobagem. Virou uma coisa assim banal. Isto é pecado. E a gente não se lembra disso. Como policial. A gente não se lembra disso. Quem fala isso mesmo? Vixe, Maria. Isso não é verdade? Tá ouvindo? E fala. É ou não é verdade? Acontece. Vocês estão surdos ou eu estou mudo? Acontece. Olha, Maria, tá ouvindo, né? Sim, é verdade, é hábito, Oxe, demora para muitas vezes, né? E a gente faz essa coisa sem Pensar. sentir. Exato. Vício de linguagem, não sei o quê. Sem sentir, comete um pecado, né? Isso para os pagãos não tem nem tanta gravidade, mas para quem é católico, existe aí um peso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente precisa fazer um exame de consciência, fazer uma confissão melhor, né? Lembrar que a gente comete esses pecados e procurar não fazer mais, né? Se policiar, não fazer mais e pedir a graça da gente cada vez mais se purificar dessas banalidades, né? Dessas coisas pagãs, né? Então isso é importante para a gente se lembrar disso. Existe também uma outra situação que a pergunta seguinte diz o seguinte: blasfêmia. O que é blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. Com certeza a maioria de nós não comete assim uma blasfêmia, né? Pelo menos de Vai chamar com com consciente do que está falando. Mas vamos pensar o seguinte, né? O que diz só para a gente contextualizar, né? O que é blasfêmia? Então, o texto diz assim: é um ato, né? Ou é uma fala, um escrito, qualquer coisa, né? Que desrespeita ou que
insulta ou que despreza, né, Deus e as coisas sagradas, não é isso? Então, vou citar alguns exemplos aqui de blasfêmia. Por exemplo, quando a pessoa atribui milagres a Satanás, isso ocorreu lá com os judeus, né? Eles diziam que Jesus fez milagre por obra de Satanás, por Beelzebul, lembra que você falou isso lá? Tá certo? Isso aí é uma rejeição consciente do Espírito Santo. Então, os judeus que rejeitaram o nosso Senhor, né, o Messias, eles cometeram um pecado gravíssimo. A gente pode ter também insulto, difamação, quando se usa nome sagrado, assim, expressão de baixo calão, por exemplo, zombar de algum ícone religioso, uma imagem, ou insulto. Também os pagãos fazem muito isso. A gente não já passou dessa parte, né? César Pacheco quer falar alguma coisa. Diga, César. A blasfêmia também é uma mentira, né? Ou eu estou enganado? A Não, não, na blasfêmia... verdade, ele Não, está sim. insultando o nome de Deus e as coisas sagradas, né? Ele está cometendo um ato de, assim, de injúria, difamação, né? Sim. Mas nem, claro, se você está falando mal de Deus, você está mentindo, obviamente, né? Uma das coisas sagradas está mentindo, né? De certa forma é uma mentira. Mas, por exemplo, quando você rejeita de forma consciente e permanente, quando as pessoas que fazem isso rejeitam de forma consciente e permanente uma verdade de fé, né? Uma graça de Deus, também pode se configurar como uma blasfêmia. Qualquer ação desrespeitosa, né? Profanar o local, né? De vez em quando a gente ouve falar de atacar o sacrário, né? Arrombar a igreja, abrir o sacrário, derramar hóstias, né? Fazer tantos absurdos, rituais, às vezes, também que profanam, né? O sagrado. Tá? Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa daí é um pecado que não tem perdão. Foi o que aconteceu, assim, o pecado, né, contra o que cometeu Ananias e a mulher dele, né? Não blasfemou, mas ele na verdade, omitiu, né? Ele falou uma mentira para a igreja. Então, isso é um pecado que é tão grave que é a morte eterna. Não há salvação para quem faz esse tipo de atitude. Então, amaldiçoar, né, o zombar de Deus de forma aberta, ou mesmo pensamento também. Usar o nome de Deus de forma vulgar ou expressão de respeito. Tem pessoas que fazem obra de arte, né? Chamar de obra de arte, na verdade, não é não. De pegar uma obra de arte qualquer e, por exemplo, teve um cara que fez uma É obra. obra da arte. Pois é. Tem uma obra de André Serrano, chamada Pis Christi. Ele mergulhou o crucifixo na urina. Tá? Isso é uma blasfêmia, claro. Assim, teve outro lá que pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e ralou num ralador até formar pó. Tudo isso é blasfêmia. Tá? Desprezo, ações como profanação de igreja, objetos litúrgicos, tudo isso faz parte da, da classificação, né, desse pecado da blasfêmia. Tá? Muito bem. A gente pode, inclusive, até fazer uma blasfêmia sem sentido. Por exemplo, essas músicas que existem de candomblé, que não está ligado diretamente com candomblé, mas diretamente não, mas fala, por exemplo, quando a gente diz toda cidade é de Oxum, né? Não tem uma música do que tal Jerônimo, né? E a gente, sem pensar, a gente canta. Certamente todos nós já cantamos essa música. Com certeza. Lembra disso, Cláudio? Lembro quantas vezes que eu tenho essa música. Vixe, estava na academia,
E aí a gente juntava os baianos lá para poder fazer matar uma saudade. Tem um colega que tocava teclado. Toda essa música a gente cantava. Essa é uma delas. Pois é, então, Aqui tem um música de matriz africana, que é muito comum aqui na Bahia, muitos católicos, inclusive nós, já fizemos, já cantamos isso. Hoje, talvez, a gente já não está mais nesse nível, né, de entendimento, já está um pouco mais profundo. Então, a gente não, hoje, provavelmente, não faz mais isso. Mas já fizemos bastante e nunca nos demos conta disso. Mas isso acaba sendo uma blasfêmia, às vezes sem sentido, sem sentir o que estava fazendo. Agora, isso que a gente faz, às vezes, não com a consciência plena, é um pecado, né? Agora, pecado, digamos assim, não grave, porque mais a gente tem leve, né? consciência, né? Mas também é um Sem pecado. consciência. A gente A partir precisa, do momento que exatamente, a gente tem que frear esses. precisa ter consciência disso, né? E evitar essas coisas. A pergunta 375 diz o quê? Diz: a diferença entre a blasfêmia e a imprecação ou praga? Bom, primeiro assim, a gente viu o que é blasfêmia, né? O que é imprecação? Alguém sabe dizer o que é imprecação? Imprecação ou praga? Deve entrar Não? no rio nem tomar banho de chuva, não, né? Praga não é sei lá, rogar uma praga, desejar um mal para alguém? É. A imprecação também é Impre- algo. A imprecação também é. Diz que a Você, praga de mãe pega, né? A mãe deseja o mal pro filho assim. Diz que é a coisa que acontece. Isso talvez seja superstição, mas é o que diz o ditado popular. não, tem exemplo disso. Tem exemplo de maldição que a mãe fez para os filhos e causou uma tragédia. Então, a imprecação é uma oração ou uma declaração, né, que a pessoa faz, né, invocando ou, né, pedindo uma maldição. Isso pode ser tanto para ela própria como para o próprio inimigo, para a pessoa que pode ter cometido alguma coisa que ela foi ofendida ou que ela foi, sei lá, né, de alguma forma machucada, certo? Então, essa imprecação, ela vem do latim, chama imprecatio, que quer dizer invocar o mal ou clamor contra alguém, contra alguma pessoa. Pode ser, como eu falei, a si próprio ou pode ser para outro. Agora, assim, por exemplo, existem alguns salmos que chamam de salmos imprecatórios, tá? Que são, a gente pode ver vários salmos que Davi escreveu aí, Salmo 35, Salmos 10. Salmo 35, por exemplo, né, eu abri aqui só para a gente ver aqui como é que o que diz ele. É um salmo precatório que diz assim, ó: ao mestre do canto de Davi, servo do Senhor. A iniquidade fala ao ímpio no seu coração, não existe temor a Deus ante os seus olhos, porque ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem detestada por ninguém. Suas palavras são más e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito ele medita o crime, anda pelo mau caminho, não detesta o mal. Senhor, vossa bondade chega até os céus, vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus, vossos juízos são profundos como o mar. Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus, à sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. Eles se saciam da abundância da vossa casa, e lhes dais de beber das torrentes das vossas delícias. Porque em vós está a fonte da vida, e é da vossa luz que vemos a luz. Continuai a dar a vossa bondade aos que vos honram, e a vossa justiça aos retos de coração.
Não me calque o pé do orgulhoso, não me faça fugir a mão do pecador. Eis que caíram os defensores da iniquidade, foram prostrados para não mais se erguer. Então, Davi, ele faz a imprecação aqui, mas o que ele está dizendo é, na verdade, ele está se colocando, né? Dizendo a Deus que está sendo oprimido e está pedindo a Deus que a justiça de Deus que seja feita. O que acontece com a gente pede para que o inimigo seja amaldiçoado ou seja morto. Quantas vezes já ouvi assim, situações que você que a pessoa disse, vá para o inferno, ou, né, tipo, coisa desse tipo, né? O que você está falando aí é desejando mal para a pessoa. Né? Quantas vezes já ouvi falar de um tal de ministro aí do STF, que ele deveria ser morto, né? Que ele devia morrer, ou coisa parecida. Tá? É muito comum a gente ouvir isso. Mas, na verdade, é, Davi, ele pede a Deus, né, que Deus faça a justiça, né? E a justiça é Deus, não é nossa. Então Deus sabe o que é melhor, sabe o que tem que ser feito, não nós. Nunca desejar o mal para ninguém, nunca fazer imprecações, nem, nem fazer nenhum tipo de praga. E às vezes a gente cai nesse pecado, nessa tentação, né? A diferença, como diz aqui, entre blasfêmia e imprecação é a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, né? A religião. Ao passo que com a imprecação ou praga se amaldiçoa ou se deseja mal a si ou ao próximo. Né? Então, outras situações de imprecação, por exemplo, né? Outros exemplos que a gente pode dizer sobre imprecação. A imprecação em relação a Deus não é imprecação, na verdade acaba sendo uma blasfêmia, né? Mas quando se faz para si ou para o próximo, eu já ouvi essas pessoas falar assim, já vi uma pessoa dizer assim, como se estivesse chateada, né? Por que que eu nasci? Né? Por exemplo, alguém diz assim, que se dissipe como a água que corre e que, ao desembainhar as suas espadas, se tornem quebradas. Isso está no Salmo. Que o diabo te carregue, ou vai para o raio que eu parta. Essas expressões a gente já ouve falar aí, né, rotineiramente. Mesmo pessoas cristãs, né? Que a tua injustiça caia sobre a tua própria cabeça. Né? Que você viva a vida toda desassogada, como fez com a minha, olha só. É como se fosse uma vingança, né? Que os seus olhos fiquem cegos e o seu coração se torne insensível. Conta a si mesmo alguns exemplos. Ó. Maldita a hora em que meus olhos te viram. Olha que absurdo. Que eu fique cego se eu mentir. Olha que absurdo. Aí já é um juramento, né, que é o próximo ato, né, contra o segundo mandamento. Que a terra me engula antes que isso aconteça, ou eu deveria ter morrido antes que cometesse esse erro. Que loucura, né? Que eu perca tudo se não cumprir minha palavra. Aí já é juramento. Que é o próximo exemplo que a gente vai ver aqui contra esse mandamento, né? Segundo mandamento. Que diz assim, ó, pergunta 376. O que é jurar? Jurar é tomar a Deus em testemunho da verdade do que se afirma ou se promete. Então, juramento é você jurar a Deus, né? É você colocar Deus como sua testemunha. E aí é, é bem complicado isso, porque se for algo que não seja
importante, você está invocando o nome de Deus em vão, né? Na pergunta 377 diz assim: é sempre proibido jurar? E a resposta é: não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade e se jura. Aqui vem três condições: né? Com verdade, com discernimento e justiça. Tá? Então, essas três condições têm que estar presentes, senão é um pecado. O que quer dizer é quando não se jura com verdade? É o 378. Quando se afirma com juramento que se sabe ou se julga ser falso, e quando com juramento se promete o que não se tem a intenção de cumprir. Bom, aí tem algumas situações, né? Porque, por exemplo, se a pessoa faz isso e sabe que não vai ter condição de cumprir, né? Isso ela está cometendo um erro grave, né? Pecado grave. Tá? Então, quando se faz juramento, tem que ser com algo que é verdadeiro, né? Então, pergunta 379 fala: quando não se jura com discernimento? Quando se jura sem prudência e sem madura ponderação ou por coisa de pequena importância. Então, qualquer coisa lá, para você não ficar mal com o outro, você diz: ah, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo não sei o quê, eu juro por Deus. Assim, a coisa sai meio que no automático, né? Então, quando se jura por coisas que são importantes, você ter esse discernimento, né, de algo que realmente é algo mais sério, não é qualquer coisa, né? Quando, quando não se jura com justiça, quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, aqui é mais grave, né? Por exemplo, um jurar por se vingar, roubar, né, coisas do tipo. Porque aí você está jurando por cometer um erro, cometer um outro pecado. Tem gente que fala assim: eu juro que te mato, né? Isso é pessoas que já têm um pouco mais de assim, discernimento nenhum, né? Então, você jurar por qualquer coisa, isso é um pecado contra o segundo mandamento. O juramento é como você estivesse chamando por testemunha Deus, né? Você está invocando Deus de algo que não tem nenhuma importância, não tem nada assim mais sério. Agora, quando é algo sério que você coloca, né, Deus como testemunho, isso até é importante. Quando vai fazer um julgamento, né, de algum caso, né, a pessoa faz juramento sobre a Bíblia. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Ali é algo importante, é algo mais sério, né? Então, uma pessoa diz assim: ah, eu fazer uma promessa, eu prometo que vou, por exemplo, vou a Jerusalém visitar os, os lugares santos. E aí a pessoa não consegue fazer isso. Então, quando é uma coisa bem difícil, é importante ter discernimento, né? Ou, por exemplo, a pessoa dizer: ah, eu vou rezar, sei lá, 20 rosários no dia. Sem, tem noção, né? Mas se rezar 5 rosários, você vai gastar aí 15, 20 horas. O dia tem 24 horas. Como é que você vai, né, prometer, jurar essas coisas que não tem cabimento, né? Então tem que ser algo mais factível, né? Claro. Óbvio que tem que ter um pouco de renúncia aí, mas tem que ser realista também. Não pode ser assim, sem discernimento algum, né? Tá? Então são essas três condições: com verdade, com discernimento e
com justiça. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas? Pergunta 381. E a resposta é: não só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo-as porque são proibidas pela lei de Deus ou da igreja. Como, por exemplo, eu citei algum exemplo. A pessoa diz assim: eu prometo que eu te matar, ou coisa assim. Algo assim mais grave, mas coisas desse tipo, né? Você não é obrigado a cumprir juramentos de coisas que são injustas, né? Que são o contrário da verdade. Na pergunta 382, quem jura falso, que pecado comete? Quem faz juramento falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita, chamando-o em testemunho do que é falso. Então, é Deus, que é a verdade, né? E aí você chama Deus para ser testemunha dele de uma coisa que é falsa. Ele está cometendo um pecado mortal. Voltando àquele assunto de que faz uma promessa, né? Uma promessa tem que ser muito bem feita. Não pode ser algo também que para a pessoa seja algo quase que impossível. Mas se ela fez algo se ela prometeu, ela pode pedir ao sacerdote, né, uma comutação. Aí tem que ir para o sacerdote, explicar tudo direitinho, né, e fazer uma comutação de algo que seja mais factível, né, para a pessoa. Né? Então, é bom se lembrar disso. Às vezes a pessoa faz alguma coisa que é mais difícil para ela, né, pode ser comutado por uma outra coisa mais próxima da realidade para a pessoa. Bom, aí a gente falou do que o mandamento não, o que não deve ser feito, né? O que não deve ser feito. Porque os três primeiros mandamentos, eles são diretos a Deus, né? Primeiro, segundo e terceiro. E aí tem algumas coisas que são ordenando, né? Fazer algo, não fazer algo, mas também implica em fazer algo. Então, no segundo mandamento, o que é que ele nos ordena? A pergunta 383 diz assim: o que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento nos ordena que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. E aqui ele comenta sobre os votos. Eu acabei de falar alguma coisa sobre os votos, mas pode retornar. Alguém perguntou alguma coisa? Não, acho que alguém entrou aqui. Tá? Então, a gente pode fazer promessa, mas também pode fazer votos ou tomar resoluções. Também isso é também algo que a gente faz comumente, né? Então, o que diz lá no segundo mandamento, né? Sobre os votos. O que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa, para nós possível, e melhor que a coisa contrária, a que nós nos obrigamos como se nos fosse preceituada. O que ele quer dizer aí? A gente, a gente pode fazer um voto, uma promessa, né, de uma coisa que seja boa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa diz que ela faz uma promessa de ser um religioso consagrado. Tá? Isso é uma coisa boa. É melhor do que não ser um religioso consagrado. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que a vida consagrada ela é muito mais agraciada do que um que não é. Mas, por exemplo, a pessoa vai fazer uma promessa de que ela não vai ser, não tem sentido, né? O que o Cássio está dizendo é isso. Você tem que fazer algo que é melhor do que o que não é. A coisa contrária.
Então, as pessoas assim, eu faço uma promessa, um voto que não vou ser uma pessoa consagrada. Isso não é uma coisa que deve ser feita, né? Na verdade, é o contrário. Tem que ser feito algo que é entre duas coisas, aquilo que é melhor. Entenderam isso? Ou não? Entendi. Agora eu vejo que se a pessoa faz uma promessa desse tipo, desse exemplo que você deu aí, não seria nem, não teria nem como fazer, não seria aceito. Mas tem gente que Ser faz. consagrado. Tem gente que faz. Para não ser consagrado, Tem gente que é faz. católico. Eu prometo não ser. Eu tenho um exemplo aqui, mas pode ser outra coisa, né? Tem gente que faz. Né? Então, é só para dar uma ideia de comparação, né? Fazer algo que é melhor e não algo que é mais fácil ou que é o contrário do que é melhor. Ou seja, é algo que é melhor e não o que é menos bom. É isso que eu estou querendo colocar. Não ser religioso não é que seja ruim, claro, mas o religioso ele tem muito mais graça, ele tem muito mais assim vantagens numa vida consagrada do que a pessoa que não tem. É só um exemplo que eu citei. Ah, bom, pergunta 385. Se a observância do voto se nos tornasse no todo ou em parte muito difícil, o que haveria de fazer? Assim, então aí vem a resposta que eu acabei de falar agora há pouco. Pode-se pedir a comutação ou a dispensa ao bispo próprio ou ao sumo pontífice conforme a qualidade do voto. Então aqui, por exemplo, vamos lá. O que que um consagrado faz? Exercício religioso, Algumas ordens têm assim, o voto de pobreza, voto de pobreza. o voto de castidade, o que é comum, né, para alguns religiosos. Voto de pobreza, voto de castidade. E uma Então, vida regrada, né? isso. Então, tem uma regra, né? Então, eles fazem votos. Mas, por exemplo, tem alguns que fazem, são 3 votos, outros fazem 4 votos. Vamos supor que tem aí um sacerdote que ele não quer mais ser sacerdote, ele quer se casar. Eu já vi casos desses. Aqui, até pessoa que eu conheci, né? Um sacerdote aqui de uma paróquia que ele pediu a dispensa do bispo para ele se casar com uma fiel daquela igreja, tá? E o bispo deu. E ele saiu, né, deixou o sacerdócio, casou-se. Eu soube depois até que ele tinha separado. Ou seja, o cara, ele passou por sei lá, um momentos meio ruins assim, né? De, de falta de fé, ou de perda, né? Ou de apostasia, ou coisa assim. E ele se enrolou todo. É, não sei se, depois, se vocês quiserem pesquisar aí, tem na internet, vocês procuram Associação de Padres Casados. São padres que deixaram o sacerdócio, casaram-se e vivem aí atazanando a igreja, querendo que a igreja os reconheça como sacerdotes e que os deixe exercer o sacerdócio. Pode procurar depois, a Associação de Padres Casados, vocês vão ver um site cheio de informação, cheio de coisa, os absurdos que acontecem, né? Então, essa pessoa, ela pediu, né, a liberação do voto. Né? Se o padre, ou melhor, se o bispo ou o papa, né, aceitar, ele, claro, né, pode ser liberado. Mas um sacramento, uma vez ele recebeu esse Ainda leva. sacramento, ainda é para o resto da vida, né? Mas ele não vai poder exercer o sacerdócio. Mas nada. Mas, sim, eu sei, mas se ele casar, ele não está em pecado mortal, não? É isso que eu estou dizendo. O bispo Porque se o ele é Vaticano padre, pode liberar ele de né? não exercer. Ele está liberado dos votos de
de ser sacerdote, né? Eu acho que ele fez da ordem. Mas eu não sei dizer como seria aí a questão do resto da vida Bacana, dele, né? não sei. Não tenho esse conhecimento. Mas vamos dizer que uma pessoa fez uma promessa ou fez um voto, e aí ela se sentiu. Alguém já aconteceu com alguém isso aqui? Fazer uma promessa, essa promessa ficou meio difícil de Eu. cumprir. Já Eu fez. pedi comutação. Então, é normal, o padre pode fazer isso. Então, se alguém estiver na situação, pode muito bem pedir comutação ao padre, né? Claro que tem que ser um padre que conheça, né? Um padre piedoso e tal. Conheça. Porque tem muitos que não conhecem. Então, tem muitos que não conhecem. É pecado transgredir os votos? Pergunta 386. O transgredir os votos é pecado. E por isso não devemos fazer votos sem madura reflexão e ordinariamente sem o conselho do confessor ou de uma outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar. É sempre bom, então, ter um aconselhamento, né, de um bom sacerdote. Antes de fazer aquele voto, aquela promessa, é bom se aconselhar com um bom padre, né, para depois não ter que entrar nessa questão, né, de não conseguir cumprir, né, e aí se expor ao risco do pecado, né? É muito interessante, muito saudável a gente fazer isso. Sempre bom fazer aconselhamento. Pergunta 387. Podem fazer-se votos a Nossa Senhora e aos santos? Boa pergunta, né? A gente sabe que as graças, elas vêm de Deus, né? Mas os santos, em especial Nossa Senhora, são nossos intercessores junto a Deus. Então, não existe a comunhão dos santos, então os santos eles podem, sim, interceder por nós, porque eles vão levar o nosso pedido, né? Eles são nossos intercessores, vão levar nosso pedido a Deus. Os votos fazem só a Deus, pode, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Então a gente faz os votos, né, a Deus, mas os santos, eles intercedem por nós. Então a gente, quando pede a Deus, né, honrando Nossa Senhora, honrando os santos, a gente está fazendo bem também, está correto. Então já são 5 para as 10. Vamos deixar para fazer Para 10? para as 9. Vamos deixar para fazer o terceiro mandamento na próxima semana? Vê se ele trocou a peça. DVD, se conseguiu trocar. Vamos deixar para a próxima semana, então? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Essa questão do padre não poder, ou melhor, ele pode pedir para deixar de ser padre, é isso? Ele pode pedir ser dispensado, né? Porque eu tinha um professor de história no colégio militar que ele era ex-padre e casou e tudo. Então, é isso que eu falei, que tem Eu sou Paulo. pessoas, né, que ele pede ao bispo, né, para ele ser dispensado. Ele não pode exercer, obviamente, mais o sacerdócio, né? Mas, assim, é uma coisa que eu não conheço bem como é que seria, porque os sacramentos eles são indeléveis, né? Uma vez a pessoa recebeu o sacramento, não se apaga. Bom, se você recebeu o batismo, você não pode apagar o batismo. Se você recebeu o crisma, não pode apagar. Se você recebeu demissão, o que for, não pode. Eu não sei como seria essa questão. Eu sei que você não pode, o padre não pode mais exercer. Não pode exercer mais o sacerdócio. Isso é uma verdade. Agora, como é que fica essa questão do outro sacramento aí, o segundo sacramento?
meio confuso para mim, não sei Em exatamente. São Cristóvão teve uma freira que desistiu de ser freira. A gente morava lá. A freira é menos mal porque a freira é consagrada, né? Ela não tem um sacramento. Ela não tem um sacramento de ser freira, né? Não é ordenada? Não, a freira não tem ordem, não. Só tem ordem para o sacerdote. Ela recebe, ela faz voto, e ela pode, né, pedir a dispensa da superiora. Certamente tem várias pessoas que aconteceram isso, né? Ela não quer mais continuar e sai. Tá? Muito bem. E aí? Nada mais? Tudo em paz. Foi aflita, Cília. Hoje né, a aula está sabida. Né, foi Tá ok? curto, aí para captar não foi difícil, não.